Bom, ô Pedro, vamos lá então falar aqui do vexame palmeirense, né? Porque, olha, perder de 4-0 do Novo Horizontino não dá, né? Vamos combinar que o Palmeiras, um dos principais times da América do Sul, Palmeiras e Flamengo são os dois principais times da América do Sul. Aí vai a Novo Horizonte. Tudo bem que o Novo Horizontino tem um time de qualidade, tá na Série B aí lutando já há alguns anos para ascender a Série A, mas é um time de Série B. E tomar de 4-0 do Novo Horizontino é um vexame. Exatamente no dia em que o Abel Ferreira completava 400 jogos à frente do Palmeiras, o técnico mais vitorioso da história do clube, ídolo do torcedor palmeirense. Abel, não pode. Abel, não tem explicação para um vexame como esse. Ah, mas é começo de temporada. Ah, mas é o time misto. Vamos ouvir aí o Abel Ferreira minimizando essa derrota depois do jogo para o Novo Horizontino. Nem estava tudo muito bem porque tivemos 3 vitórias seguidas. Já vos disse, é um momento para nós pormos todo mundo a jogar, é um momento para nós avaliarmos o momento de cada jogador, é um momento para nós os testarmos também e não há melhor momento do que este. Portanto, cada jogo é uma história diferente, este teve a sua história. Como te disse, um golpe duro, resta-nos trabalhar e prepararmos para o próximo jogo. Eu achei, viu, Pedro, que na coletiva ontem ele ia chegar arrebentando, não é? Ele ia chegar no estilo Abel Ferreira pistola. Ah, não, deu uma minimizada e depois do jogo, já na madrugada desta quarta-feira, os torcedores do Palmeiras picharam os muros do Allianz Parque, da sede social do Palmeiras, revoltados. Quarto jogo do Palmeiras no ano, mas uma derrota preocupante. Essa derrota tira o Palmeiras da liderança, da vice-liderança do Campeonato Paulista, e agora o Novo Horizontino é o novo vice-líder com 9 pontos em 4 jogos. O Palmeiras tem os mesmos 9 pontos em 4 jogos. Bem, hoje dá sequência o Paulistão e a nossa transmissão, 7h30 da noite no Morumbi, São Paulo e Portuguesa. O São Paulo que parece não ter fim nos seus problemas policiais, os seus problemas com a justiça, mas não tem o que fazer, não é? Tem que encarar a Portuguesa às 7h30 da noite. A gente vai ficar de olho nesse jogo, assim como na primeira semifinal da Copinha. Grêmio e Cruzeiro vão jogar em Taubaté. Sai hoje o primeiro finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Amanhã no Morumbi, o outro jogo da semifinal entre São Paulo e Ibrachina. Uma ótima quarta-feira a todos. Pedro, até logo mais aqui na programação da Bandeirantes. É isso aí, o Paulo do Vale já entrou com a gente mais cedo falando da operação que está rolando lá no Morumbi. Daqui a pouquinho, mais informações. Ponto final no Jornal Gente. Você fica agora com mais informações. Tá chegando Manhã Bandeirantes Campinas com o Edson Souza. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10h01. Muito bom dia para você que escolheu a Rádio Bandeirantes Campinas para continuar se mantendo muito bem informado nos 85,7. Quero aproveitar e dizer para você o seguinte, olha, você pode nos seguir em todas as plataformas, bandemulti.com.br, no YouTube da Rádio Bandeirantes. Você clica lá e vai acompanhando aqui o trabalho que nós vamos fazer dedicado para você, que nos dá o prazer da sua audiência todos os dias. Nós temos aqui nos auxiliando, dando as coordenadas, fazendo tudo aqui na nossa parte técnica, o Edson Freitas e o Alan Zanelato. Eles são do timaço do Gil Kleber. A gerência de jornalismo é do Walter Sena, a direção-geral é do Rodolfo Neves. Nós temos um WhatsApp aqui para você mandar um texto, para você participar conosco aqui, um texto pequeno para a gente poder ler aqui, você nos ajudar a fazer o programa. O número é 971021493, 971021493, até às 11h30 da manhã. Nós vamos juntos com as principais notícias da região e muita informação, muita prestação de serviço para você também. Nath Luquezzi, muito bom dia. Muito bom dia, Edson. Bom dia a você, ouvinte.
Meio de semana já, hein? Passou voando essa semana. Não só a semana, os primeiros 20 dias de janeiro já foram embora. Foram com tudo. Nós estamos até com clima de outono já? Então, já tá correndo tanto que estamos até com clima de outono. Pois é, verdade. E a gente sempre começa falando aqui da previsão do tempo. Eu queria perguntar pra você aquela chuvinha boa, assim, pra gente dormir. Foi embora? Nossa, ontem foi bom pra dormir, né? Mas não choveu, né? Não choveu, mas o tempo tava bom, bem, né? Gostoso, fresquinho. Esse tempo mais fresquinho, ele vai se manter até ali quinta, sexta-feira. Hoje pode ser que tenhamos sim chuva, porque nós estamos em um dia influenciado novamente pela atuação de uma nova zona de convergência do Atlântico Sul, Zacas, que traz, né, chuvas em altos volumes. Então, sim, podemos ter o tempo um pouco mais instável. A Zacas não está sob o estado de São Paulo, mas ela está próxima. Então, ela pode ser que resquícios ali, a retaguarda desse sistema, pode ser que traga chuva, sim. A tendência é que amanhã o tempo também permaneça instável, seja mantido aí com probabilidade de chuva, que vai aumentando ao longo do dia. Nós não temos nebulosidade presente mais no nosso estado, que a frente fria que atuava aqui no sudeste desde segunda-feira já se dissipou. O que a gente tem é uma massa de ar seca e fria, ainda bastante presente no estado. Essa massa de ar seca e fria é o que deixa as temperaturas aí com esse gostinho de outono, mais baixas, mais amenas, e essas temperaturas se mantêm por mais alguns dias, provavelmente até sexta-feira, porque como agora provavelmente a gente tem aí o contato com chuva, as temperaturas tendem a baixar um pouco mais. Então, amanhã as temperaturas também não sobem muito, como vai ser o dia de hoje, mantendo essa sensação térmica amena ao longo do dia, e há previsão de chuvas isoladas e de curta duração, tanto hoje como amanhã, tudo isso em função também do aquecimento diurno e da umidade proveniente do oceano. Esse combo aí é o combo do verão, estamos em pleno verão com sensação de outono, mas ele ainda influencia, sim, nessas chuvas mais pontuais no final do dia. Nesse começo de programa, Nath Luquezzi, eu quero propor uma discussão para você e com o nosso ouvinte também. Quero até aproveitar e pedir para o nosso ouvinte não mandar para cá a sua opinião no 971021493, 971021493, porque o assunto é o seguinte. As novas integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher tomaram posse nesta terça-feira em Campinas, e o Conselho tem um papel estratégico na construção e no fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres em Campinas. Então, o Conselho as novas integrantes do Conselho tomaram posse. Por que eu estou trazendo esse assunto? Eu estou trazendo esse assunto porque houve, do final do ano passado até agora, uma explosão de casos de feminicídio, não só na nossa região, também no Brasil todo. São quase 1.500 casos por dia de feminicídio no Brasil. É assustador. É muita coisa. Mais de 1.500 casos no último mês, né? É muita coisa. Para você ter uma ideia, a Delegacia de Polícia de São Paulo está promovendo uma série de palestras, uma série de encontros, no sentido de orientar as mulheres também, dizendo o seguinte: olha, muitas vezes as mulheres elas não percebem, mas elas ficam expostas a cantadas, a investidas emocionais que podem ser enquadradas com crime. Então eu quero perguntar para você que está ouvindo aqui o Manhã Bandeirantes, se você já viveu alguma situação assim, se você já sofreu alguma investida ou alguma cantada, ou no trabalho, ou no ônibus, né? Ou na academia, para você contar aqui para a gente, dividir aqui com a gente essa questão, porque esses crimes estão previstos no Código Penal como importunação sexual, artigo 215-A, e a pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Já o abuso, que configura em alto grau um contato físico, a pena pode chegar a 40 anos de prisão. Não é brincadeira, e eu acho que o nosso dever aqui, enquanto órgão de comunicação, é pedir para as mulheres denunciarem, Nath, porque eu acho que o melzinho da questão está aí, na denúncia. Eu acho que muitas das vezes a mulher nem sabe, porque vem tão sutil e tá tão enraizado, né? A gente aprende desde muito pequena a não falar não de maneira alguma, de sempre aceitar tudo, principalmente
com homens. E aí, quando você chega no mercado de trabalho já adulta, você não sabe lidar com essas emoções. Será que esse sentimento de incômodo realmente é um incômodo? Ou não passou do limite? É coisa da minha cabeça? Então, nós mulheres, a gente é sempre colocada nesse lugar, né? De, eu não sei se realmente foi tudo isso ou se é coisa da minha cabeça. E não. Se incomodou, é porque realmente é algo que ultrapassou algum limite, o seu limite. A gente tem que entender e conhecer os nossos limites, nós mulheres. Denunciar ainda é algo muito difícil, principalmente quando você trabalha com aquela pessoa ou vai ter convivência com aquela pessoa por muitos anos, ou uma menina, às vezes com um professor ou algo do tipo, que a gente sabe que isso também acontece, com o próprio marido. Muitas mulheres, às vezes, aceitam muitas coisas porque não tem uma renda, né? Não conseguem se submetem a isso porque tem filhos, porque tem, né, não tem uma renda, porque não trabalham, não podem trabalhar. Muitas das vezes o marido faz toda, né, aquela coisa que o narcisista vai fazendo, né? Vai comendo pelas beiradas até que toma conta de toda a vida da mulher. Então eu acho que a primeira coisa é a gente ter um autoconhecimento, entender até onde é o nosso limite, até onde as pessoas podem chegar nesse limite. E depois, nós mulheres, é muito importante que nós tenhamos a nossa própria renda, que nós façamos um trabalho também, além, né, do trabalho que a gente já exerce, que é gigantesco, sendo mãe, sendo dona de casa, sendo jornada esposa, dupla, jornada né? dupla, tripla, mas que nós tenhamos uma renda para que, se caso algo aconteça, a gente possa sair desse ciclo. E mesmo assim, é um ciclo muito difícil de conseguir sair, né? Muitas das vezes as mulheres não sabem que estão vivendo um ciclo de violência, né? Começa muito sutil. Então, ficar atento aos detalhes e ter uma rede de apoio é muito importante também. Pessoas que estão em volta e que possam alertar essa mulher: olha, essa atitude talvez não foi legal, olha, eu acho que isso que está acontecendo não é tão bacana. Talvez esse alerta possa ser um gatilho para que essa mulher possa buscar e denunciar. A gente aprende, né, quando é na escola, né, identificar os nossos sentidos, que são 5 sentidos, né? Tato, olfato, gustação, visão e audição. Mas as mulheres têm um 6º sentido. E é nesse 6º sentido que eu acho que elas podem se apoiar para falar assim: olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não passou da brincadeira, passou do sarrinho. Porque às vezes o homem, eu sei como o homem é um bicho, é um bicho sacana. Série, né? Ele dá uma estocada. Se colar, colou. Se não colar, ele fala assim: mas eu tava brincando. Sim. Não é verdade? É verdade. Eu acho que também é papel, né, nós, mulheres, homens, enfim, os papais, mamães, educarem também os meninos para que eles cresçam, né, e consigam ter essa consciência, que seja um debate em casa mesmo, desde criança, né? Então eu acho que a conscientização não deve ser feita só a nós mulheres, mas também com os homens, para eles entenderem. Às vezes até um próprio amigo consegue identificar, ele sendo homem, né, consegue identificar e falar: olha, talvez essa atitude não foi legal que o fulano fez com você. Então, eu acho que se a sociedade debater mais esse assunto, eu acredito que a violência de gênero ela possa diminuir muito. Você sabe que, olha, e aqui o detalhe é que é o seguinte: após a identificação, que é um crime, né, a Delegacia de Defesa da Mulher recomenda que a vítima registre um boletim de ocorrência. Aqui em Campinas nós temos 2 DDMs, né, Delegacia de Defesa da Mulher. E é o seguinte, a matéria diz o seguinte: a regra é muito simples. Olha só: causou constrangimento, ou medo, ou vergonha, ou sensação de invasão, não é normal, é crime, e você tem o dever para proteger você e as outras mulheres de denunciar. Sim. A gente pensa que a agressão é só física, né? Não é. Mas ela começa muito antes da agressão física. Ela começa com uma agressão psicológica, que eu acho que é de todas a pior, né? É a mulher que tá louca, a mulher que é maluca, ela é possessiva, e aí sempre joga pro lado da mulher. Então, estar atento aos sinais é muito importante. Eu acho que a gente só consegue ficar atento aos sinais se nós soubermos quais eles são, né? Então, trabalhar isso e debater isso em sociedade é muito importante. E o aspecto que você citou também, muitas vezes a dependência, né? Às vezes a dependência emocional ou a dependência física, né? Ou monetária, como você citou. Às vezes a mulher se submete e fala: pô, mas eu vou denunciar esse cara, eu vou sair daqui, eu vou sair de casa. Será que eu consigo voltar para a casa dos meus pais? Como é que ficam os filhos? Mas é assim, tem que denunciar, porque só com denúncias, só com prisão desses
barbados, malandros, sem vergonhas, a gente vai conseguir diminuir o caso das vítimas de violência doméstica, ou no trabalho, ou na academia, ou seja lá onde for. Sim, com certeza. Bom, o que mais nós temos aí hoje de notícias? Vamos falar agora então, vamos voltar a continuar aqui em Campinas, como você estava falando de Campinas. Vamos falar do IPTU, minha gente, IPTU do Comércio, Indústria e Serviços de Campinas vence agora, na próxima segunda-feira, para você aí, comerciante. Então, dia 26 de janeiro, a cota única ou a primeira parcela do IPTU dos imóveis não residenciais, comércio, indústria e serviços, vence agora, então, dia 26 de janeiro, segunda-feira. Os contribuintes que ainda não receberam o cartão podem acessá-lo pelo portal da Secretaria de Finanças. Tem um site específico no próprio site da Prefeitura de Campinas, que é campinas.sp.gov.br, mas se você colocar ali no Google, no buscador, Secretaria de Finanças de Campinas, já aparece direto. Já para os imóveis residenciais, o vencimento só no dia do meu aniversário, dia 10 de fevereiro. Quem for pagar a cota única tem um desconto aí de 5%, e se optar pelo IPTU digital, garante mais 1% de desconto, limitado aí a R$100. Há também a possibilidade de parcelar o imposto em até 11 vezes. Poxa, que bom. Olha só, o Marco Bedin já mandou aqui a primeira mensagem pra gente. Bom dia, Edson e Nath. Bom dia. Parabéns, Nath, pelo seu comentário. Comentário de uma mulher tão nova, mas que é muito inteligente nas palavras e entende muito sobre o que é ser mulher. Obrigada. Eu acho que quanto mais nós pudermos educar as crianças, eu falo muito de criança, eu já fui professora, né? Não de escola, mas professora de balé, e eu acho que quanto mais a gente educar e plantar essa sementinha, as crianças, elas têm uma facilidade imensa de aprendizado, né? De colocar na cabecinha e continuar ali com aquele mesmo pensamento. Então, eu acho que quanto mais a gente tiver isso nas escolas, educar mesmo, principalmente ali no período de adolescência, que os hormônios estão à flor da pele, para as meninas é de uma maneira, para os meninos é de outra. Então, quanto mais a gente falar sobre o assunto, debater e não deixar isso como um tabu, melhor a sociedade vai ficando e menos casos a gente também vai evitando que aconteça, exatamente. 10 horas e 15 minutos, você ouviu aí o quinto sinal. Há um outro aspecto, Nath, que a gente precisava abordar também, que é o aspecto das meninas que não conseguem se defender sozinha, né? Porque às vezes ela sofre algum tipo de abuso ou de investida na escola, e aí você vê a criança, tem que observar o comportamento da criança, né? Não só a menina, mas às vezes o menino também, né? Observa o comportamento, pergunta o que está acontecendo, seja próximo do seu filho, do seu neto, porque se tiver um comportamento diferente, se tiver alguma coisa acontecendo e tem que ir na escola todo dia, não tem jeito, é um sinal para ser observado também. Sim, você como pai de menina, como foi esse processo ali? Eu acho que o processo mais difícil é a parte da adolescência, que é quando você já não tem mais a criança na sua mão e você não tem mais o controle. Como que é? Manter uma conversa, um diálogo é importante nessa fase? Tem que conversar, né, Nath? Porque eu sou de uma geração onde a gente aprendia as coisas na rua, sabe? Eu agradeço a Deus os pais que eu tive, mas não tinha assim diálogo, sabe, sobre orientação sexual, o que fazer, o que não fazer, como se comportar ou não, e eu fui aprendendo mesmo na rua, mas em casa com a Karen a gente sempre conversou, e ela conversa com a Carol também. A Carol agora está mudando de escola, ela está saindo da 5ª série, onde ela era o topo da cadeia. Sim. Na 5ª série. Então todo mundo... Carol, sua neta, Carol, né? Minha neta. Todo mundo na escola da Carol estava abaixo dela, porque ela está na 5ª série. Ela está mudando de escola, ela está indo na 6ª série, onde ela é o início da cadeia. Mais então nova. tem muita gente acima dela. Então a mamãe, a vovó começa a falar assim, olha, cuidado com quem você conversa. Se for ao banheiro, se tiver gente no banheiro, não entra, chama uma tia, chama uma monitora para ir no banheiro, não aceita a conversa, as redes sociais são muito limitadas. Quer dizer, você cerca a pessoa, você dá orientação, porque a informação é a base de tudo, Nath, é a informação. Agora, a gente sabe que o ser humano, né, a gente vê aí, ontem mesmo a gente viu aí no Band Cidade, uma pessoa de uma igreja aí, o cara tava, eu acho que eu vou usar o termo aqui, é pesada, mas eu vou fazer isso. O cara tava se masturbando na frente de uma menina pequena, né, de 10, 12 anos. Quer dizer, é impressionante o que o ser humano é capaz de fazer. Então a gente, enquanto pai, enquanto avô, você como futura mamãe também, a gente tem que ensinar desde cedo,
cercar essas possibilidades, porque o mundo é cruel. Mas existe um certo preconceito em falar sobre, principalmente quando a gente fala sobre educação sexual com crianças. Mas existem maneiras de falar desde bem cedo. É importante que seja falado com crianças de 3, 4 anos. Não senta no colo de um tio, né? Explicar de uma maneira lúdica e de acordo com a linguagem. Mas é muito importante que a educação sexual seja um tema abordado desde sempre, né? Eu tenho percebido um comportamento diferente. A minha neta, Carol, ela fez 11 anos agora e ela tá diferente comigo. Eu também acho bom que ela seja diferente comigo, porque certamente a mãe, a avó deram uma orientação para ela. Mas algumas coisas de menininha, como ela fazia, como assim, sabe? Pra brincar, dar um abraço, dar um beijo, sentar no colo, isso ela não está fazendo mais. Eu acho muito bom que ela faça isso. É um começo de defesa, mas de orientação também, né? Porque aí qualquer coisa que vier nesse sentido, a hora que alguém se aproximar dela com uma atitude que não for normal, já vai ligar na cabecinha dela, opa, a minha mãe já falou, minha avó já falou para eu não aceitar esse tipo de comportamento. E como você falou, se a gente começar a educar desde cedo, desde pequenininho, a gente vai obter alguns bons resultados, com certeza. Eu acredito. Agora, é preciso mesmo muita orientação e fiscalizar mesmo e punir quem for criminoso. Sim, né? E não educar só as meninas, eu gosto sempre de bater na tecla, né? Hoje em dia tem aquele negócio de chá revelação, e aí quando o pai vê que é menino, fica na maior felicidade, que falam, pai de menina é mais difícil. E não, a educação é igual para os dois, né? Tem que educar os meninos, tem que ensinar os meninos da mesma maneira a respeitar a mulher, a respeitar os limites da mulher. Eu acho que se for uma educação assim em conjunto, tanto com meninos quanto meninas, independente de gênero, acredito que a gente possa avançar e muito. Muito bem, mudando aqui a nossa pauta, dando um pulinho aqui em Indaiatuba, que está aqui do nosso lado, e que também a nossa audiência é muito grande em Indaiatuba, eu quero informar aqui que o prazo de adesão ao Programa de Regularização Fiscal, o Refis, termina dia 30, viu? Hoje nós estamos no dia 21, tem mais 9 dias aí. Então o Refis 2025 oferece redução nos valores de multas e juros devidos pelos contribuintes já inscritos na dívida ativa em 31 de dezembro de 2024. É muito importante que você quite os seus débitos com a prefeitura para você não entrar nessa tal de dívida ativa aí, porque eu vou te contar, é complicado, viu? Olha, os débitos podem ser negociados diretamente no site da prefeitura, que é o www.indaiatuba.sp.gov.br, vou repetir, indaiatuba.sp.gov.br. Você entra lá e você vai poder verificar os seus débitos lá com água e esgoto, com o IPTU, com a taxa do lixo, e você vai ter bons descontos lá. Olha só, o pagamento pode ser negociado em parcela única ou em 36 vezes. Uau. A parcela única terá dedução de 90% de multa e juros e de 2 até 18 parcelas mensais sucessivas. A dedução é de 70% e de 19 a 36 parcelas a dedução é de 50%. Quer dizer, você que por um problema ou por outro aí você não conseguiu pagar a sua dívida, olha, corre lá, dá tempo até o dia 30 para você negociar. Boa. E nessa quinta e sexta-feira, então amanhã e sexta, dias 22 e 23 de janeiro, a Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, vai fazer aí mais um mutirão de limpeza nos seguintes bairros: Jardim Santa Genebra, Vila Vicente Cury, Vila Costa e Silva e Alto do Taquaral. O foco dessa ação é fazer a roçagem de praças e canteiros centrais de ruas e avenidas. Porém, os moradores podem colocar ali na frente das casas os restos de materiais invisíveis que serão ali levados pelos caminhões catatreco. Nessa edição, os moradores poderão descartar itens, então, como objetos eletrônicos, móveis, pneus, latas, pedaços de madeiras, entre outros. Serão 12 caminhões, 4 tratores roçadeiras, uma retroescavadeira e uma pá carregadeira direcionadas aí para essa ação. Essa vai ser a terceira edição do mutirão de limpeza realizado nesse ano. Só para vocês terem uma ideia, em um balanço das últimas, cerca de 180 toneladas de lixo já foram retiradas de outros bairros, no caso do Vila Nogueira, Vila Santana, Parque São Quirino, Vila Castelo Branco, Jardim Paulsurama e Jardim Paulicé. Então, agora, dias 22 e 23, amanhã e sexta-feira,
São dias que os bairros Jardim Santa Genebra, Vila Vicente Cury, Vila Costa e Silva e Alto Taquaral vão receber aí esse mutirão de limpeza. Você que faz parte desses bairros já aproveita também para fazer a retirada e descarte desses outros objetos. Vale lembrar que a nossa cidade dispõe de serviços para descarte adequado dos materiais, como coleta domiciliar de lixo, coleta seletiva, catatreco, são 16 ecopontos, usina recicladora de materiais, entre outras. E assim, nós fazemos de tempo em tempo também, a Prefeitura faz trabalhos como esses para reforçar ainda mais a limpeza da cidade. Muito bem, nós 10 horas e 23 minutos, nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, a sequência do Manhã Bandeirantes, o Marco Bedin dizendo: você tem razão, Edson, eu também sou homem e aprendi sozinho. Na nossa época, os pais não conversavam muito sobre educação sexual. 10h23, o intervalo é rápido, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde e Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde e Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Neste sábado e domingo, no Parque Vila Lobos, rola o Festival do Rádio e da TV. Todas as rádios e TVs de São Paulo juntas, em um festival histórico que une música, conteúdo e paixão pelo rádio e TV. Vai ter shows, espaço para as crianças, food trucks e uma exposição especial sobre a história do rádio. É neste sábado e domingo, a partir das 10 da manhã, no Parque Vila Lobos. Nós e todas as rádios e TVs de São Paulo te esperamos lá. Realização AESP 90 anos. Apoio Grupo Bandeirantes de Comunicação. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A Indec vai interditar um trecho da Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, entre a Vila Georgina e o acesso ao Jardim São Gabriel. A via ficará fechada para carros entre hoje, quarta-feira, e amanhã. A interdição acontece das 8 da manhã às 5 da tarde. O bloqueio é necessário para obras de troca de solo, nivelamento e novo asfalto que serão feitas pela Sanasa. A interdição acontece no sentido centro-bairro, entre a rua Custódio Teixeira e o acesso ao São Gabriel. Por causa das obras, também haverá bloqueio no acesso da rodovia Francisco von Zuben, no sentido Campinas-Valinhos, para quem entra na Avenida Paula Souza. Além disso, será feito um pré-bloqueio no cruzamento das ruas Custódio Teixeira e Francisco de Campos Abril. Se você costuma passar por estes trechos, fique atento às rotas alternativas sinalizadas no local pela Indec. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. São 10 horas da manhã e 26 minutos e agora eu quero falar com você sobre saúde, porque o Plano Vital do Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio,
o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência aqui na região, como, por exemplo, a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo assim uma rede ampla em Campinas e região. O plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando ainda mais o acesso ao cuidado da saúde, como na Avenida Andrade Neves e na Rua Tiradentes, região ali da Vila Itapura. E tem mais um grande diferencial, viu? É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo mais tranquilidade e um cuidado integral para quem mais precisa. E o melhor, por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Então faz o seguinte, para mais informações, já anota esse telefone. O DDD é 19 3500 1500 3500 1500 DDD 19. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. 10 da manhã e 28 minutos. Edson, agora então vamos finalmente falar de volta às aulas. Você estava falando, né, da sua neta que ela vai começar um novo ciclo. Eu estava lembrando que quando eu fiz esses meus 11 anos e fui para o 6º ano, foram muitas expectativas e muitos sentimentos, assim. E eu me lembro até hoje do meu material escolar escolhido para esse ano que eu estava começando. Tanta coisa, né? Eu me sentia muito adolescente. Eu falei, vamos escolher um material um pouquinho mais adulto, né? Porque antes você está passando por uma fase um pouco mais mocinha. E eu lembro até hoje. E é um momento gostoso para as crianças e para os pais, dói um pouquinho no bolso, né? Sem dúvida. Antes de entrar nesse assunto aqui, eu quero só voltar àquele nosso assunto anterior. O Adriano Vermelho dizia assim, olha, como a Nath providencialmente disse, temos que focar nas crianças, educá-las para que sejam cidadãos melhores e esses agressores violentos e desrespeitadores a força implacável da lei. Se me permitem uma dica de alguém, filho de mineiros e criado no meio de muitas mulheres, não confia em ninguém e quando precisar, confie desconfiando. Essa era a dica da minha saudosa mãe, está dizendo aqui o Adriano Vermelho. É um olho no peixe, outro no gato. Excelente dica, né? Até porque a gente fala muito das mulheres, mas crianças que são meninos também sofrem abusos. Então, por isso a importância de conversar não só com as meninas, mas com os meninos também, né? 10 horas e 29 minutos. Vamos entrar então nesse assunto da volta às aulas? Vamos. O nosso convidado agora é o Dr. Júlio Ballerini. Ele é especialista em Direito do Consumidor. E nós vamos conversar aqui sobre esse assunto que sempre envolve, deixa os pais de cabelo branco, né? O especialista vai explicar para a gente direitos sobre contratos, material escolar, cobranças indevidas. Doutor Júlio, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Principalmente quando a gente tem que colocar a mão no bolso, tem que ficar esperto, né, doutor? Bom dia. Bom dia. É sempre uma satisfação estar aqui na rádio. E esse é um ano desafiador, né? Porque nós temos aí mudança na fiscalização aí dos PICs, aumento de carga tributária. Então, cada centavo poupado, cada centavo que não se desvia vai ser muito importante no transcorrer desse ano. A gente estava discutindo aqui no começo da semana, doutor, falando da lista do material escolar. Por que a escola pede tanto material assim? A gente não vê os alunos usando tudo isso, doutor. Há muitos relatos, muitas denúncias de escolas que fazem verdadeiros estoques do material não utilizado e que às vezes acabam ou fazendo doações para ter redução do imposto de renda, tá? Ou às vezes utilizam aí até no mercado negro aí de escambo entre uma unidade e outra, quando são grupos escolares maiores. E isso é manifestamente abusivo, tá? Inclusive, hoje, no Distrito Federal, você tem uma legislação onde a escola tem que fazer um plano de material escolar. E o material escolar vai sendo levado mês a mês e a escola comprova a atividade que foi feita com ele. Bom dia, doutor, tudo bem? Segundo o Procon São Paulo, as reclamações sobre serviços educacionais cresceram mais de 20% no início de 2024. Por que esse número cresceu tanto e quais que são aí os pedidos mais recorrentes, as reclamações mais recorrentes?
Olha, o que houve é o seguinte, todos nós vimos, né, embora se diga que a economia está estável, ela está bastante instável, né? Então todo mundo começou a afrouxar, a apertar os cintos, inclusive as escolas. E aí eles fizeram levantamentos e passaram a ver meios de também captar recursos e passaram a apresentar essas práticas mais abusivas. Por exemplo, atribuir aos pais a compra de material de uso coletivo, material de limpeza, né? O que é um verdadeiro absurdo, tá? Por exemplo, nós sabemos que não se pode exigir material de uso coletivo, tá? Se a escola está aberta e a escola tem que ter banheiro para dar a adequada estrutura para que o aluno aprenda, ela não pode obrigar os pais a arcar com os custos de manutenção de um banheiro. Isso é mais do que abusivo, tá? E muitas escolas passaram a adotar esse tipo de tática, tá? A escola, às vezes, tem até um caminho com determinado fabricante de lápis ou com determinado fabricante de caneta e começa a exigir a marca específica daquele material escolar. Isso é abusivo. A escola só pode exigir aí essa fidelização de produto. Olha, eu quero da marca tal. Primeiro, se ela tiver a detenção da marca do material escolar. Eu, escola tal, fiz um material personalizado da minha marca e eu tenho direito autoral e de marca em relação a essa marca. Aí ela pode impor. Se ela não tem, ela não pode, por exemplo, ter algum tipo de ajuste com o fabricante. Olha, eu quero da determinada marca o lápis escolar. Isso é abusivo. A exceção que se faz, por exemplo, é quando ela pertence a um grupo educacional maior que tenha material de aula, de apostila padronizada. Isto é permitido desde que conste do contrato e desde que os pais concordem com isso. Então, esse tipo de tática agressiva que os estabelecimentos escolares passaram a adotar geraram, sim, intensas discussões e debates na jurisprudência nesses últimos 2, 3 anos. Nós estamos conversando com o Dr. Júlio Ballerini, que é especialista em direito do consumidor. Doutor, eu estava dizendo aqui outro dia que eu escolhi fazer jornalismo porque eu sou ruim de conta, sou ruim mesmo. Eu então, também. Depois, no fim, acabaram enfiando ainda uma disciplina lá que é a economia, no curso de jornalismo. Doutor, mas agora eu queria que o senhor me ajudasse a entender essa conta aqui. Olha, os alunos têm as notas bimestrais, então são 4 bimestres. 4 bimestres são 8 meses. Tem um mês de férias em julho, 9. Aí dezembro, janeiro, fevereiro, a aula começa sempre perto do carnaval ali. Por que as escolas chegam a cobrar 13 mensalidades se não tem 13 meses de aula, doutor? Olha, eu vou falar para você que eu vim para o direito também, né, meio que fugido da matemática. Mas vamos procurar entender o seguinte. Qual que é a lógica disso? Eles colocam do seguinte modo: o custo é anual. Para facilitar aos pais, então eu vou dividir em 12, porque fica mais fácil dos pais pagarem. Certo. Mas tem a matrícula. Então, como tem a matrícula, eu vou colocar como uma 13ª mensalidade. Então, eles dividem por 13, que seria o custo da matrícula, mais o custo fechado do pacote que eles dizem, segundo eles, para ajudar os pais, dividem em mensalidades. Porque eles cobram, tem, por exemplo, a universidade que cobra semestral, né? Isso. Ela divide os módulos pela semestralidade, mas pode se empregar do mesmo modo, tá? E tem a escola agora, o ensino médio, o ensino fundamental, que eles acabam fazendo desse modo. A justificativa deles é essa: olha, o preço fechado era X e eu vou dividir em 13 para facilitar. Nada impediria, por exemplo, de dividir em 14, em 20, né, ao gosto do freguês, vamos assim dizer. No caso de inadimplência, esse aluno, ele pode continuar frequentando as aulas? Quais que são as regras nesse caso? Veja bem, olha, ele não pode ser impedido de frequentar as aulas até o fechamento do ciclo. Se ele quiser
sair da escola, mudar de escola para uma escola mais barata, por exemplo, ou ir para a rede pública, é prática completamente abusiva, tá? Ele ter negado o acesso à sua documentação para transferência. A gente considera abuso de direito por quê? Porque a escola, ela tem o direito dela, de fato, o cliente é inadimplente, vai ter que pagar de um jeito ou de outro, firmou um contrato. Não se pode cobrar a multa, tá, do período cheio. Vamos dizer, eu fiz um contrato de 12 meses, meu filho frequentou 8 dos 12. É justo eu pagar a multa inteira da inadimplência? Não. Aí nós vamos dividir 8 dozeavos que foram pagos, e só vai pagar a multa sobre os 4 dozeavos que faltaram, né? 4 dozeavos vai dar aí 1/3 da multa. A multa cai para 1/3, tá? E a escola não pode adotar postura nenhuma dessa. Ela pode sim mover um processo de cobrança, pode encaminhar o nome do devedor para o Serasa, pode encaminhar protesto. Mas adotar essas posturas em sala de aula de modo a causar prejuízo pedagógico, isso causa prejuízo pedagógico. Ela não pode fazer isso. Isso é ato abusivo e aí a escola passa a ter que pagar danos morais pelo que ela fez. E, vamos dizer, se você devia 1.000 e a escola te deve 2.000, a sua dívida encerrou porque você ganhou uma indenização. Aí a gente tem que ver caso a caso o que vai compensar para o pai desse aluno ou para o próprio aluno, se ele for maior de idade, numa situação como essa. Doutor Júlio, nós temos algumas famílias bem abastadas aqui na Rádio Bandeirantes, família Freitas, famílias Anelato, famílias Luquezzi, né? São famílias abastadas. Essas famílias, elas chegam lá e falam, quanto é que é? Igual quando você vai comprar um pastel, vê um de carne. A pessoa chega lá na escola e já paga o ano inteiro. Se a pessoa se arrepender, ela tem direito a algum tipo de reembolso, doutor? Às vezes não gostou da fachada do professor, não gostou da cantina da escola, se arrependeu, falou, não quero estudar mais aqui. A lei prevê algum reembolso nesse caso? Veja bem, aí nós temos que ver o seguinte, a escola deu motivo a isso? Se a escola deu motivo a isso, tá? Por exemplo, colocou lá um professor que passou a defender o nazismo, certo, pensando num discurso de ódio aí. Uma coisa bem radical para o ouvinte entender. A pessoa chega nesse grau de radicalização, é óbvio que a escola deu causa à quebra do contrato. Aí tem que haver devolução integral, tá, do que faltar, né? Porque uma parte do contrato foi cumprido e ela tem que devolver integral sem cobrar multa, tá? Aliás, os contratos, para serem justos, eles deveriam prever a multa dos dois lados. Não só para o aluno que deixa de pagar, mas também para a escola que deixa de cumprir. É o que nós chamamos de multa reversa, tá? Que alguns juízes entendem ser cabíveis, outros não. Mas, agora, se é uma simples opção de gosto, tá? Se é uma simples situação em que, olha, não fui com a cara, não bateu o signo, meu signo com o signo do professor, mas a priori é uma questão de gosto, e não que a escola tenha contribuído efetivamente para aquilo, aí a coisa muda, porque aí você vai ter, sim, direito a um reembolso, mas a escola vai poder reter um percentual, geralmente está previsto no contrato, a título de multa compensatória. Olha, eu perdi uma vaga porque eu coloquei você aqui. Certo. Tá? Isso também ocorre, uma coisa muito relevante na discussão atual, em casos de bullying, e que a escola não faz nada. Porque a escola é responsável por conter o bullying. E muitas vezes as escolas, elas lavam as mãos. Eu não quero me envolver nessa briga, não. Tá? Eu vou fazer uma palestrinha de bullying. Mas não é isso. Ela tem que resolver o problema daqueles alunos. Tem que chamar os pais têm que conversar com os alunos. Aquilo tem que ser resolvido, aquilo tem que ser cessado. Se a escola não faz isso, tá? Ela está rompendo o contrato. Ela está dando causa a isso. E aí é uma situação grave. As escolas estão muito chatas, professor. A gente não pode nem usar celular na escola mais agora. Tem que estar no contrato isso, que não pode usar celular na sala de aula, doutor? A gente está refazendo... Regras da escola que são entregues como anexo no momento da contratação. Tá?
Mas, via de regra, né, é uma visão aí pedagógica, né? É uma visão pedagógica. Você vai em determinado modelo de ensino que, por exemplo, torna o acesso a celular ou acesso a notebook como uma ferramenta de aprendizado, tá? E tem escolas que falam, não, eu sou daquela linha tradicionalista, eu não acredito nisso, não vai haver previsão. A regra tem que ser clara no momento da assinatura do contrato, ainda que não conste do contrato, mas que tenha sido passado lá pela coordenadora no momento da contratação, que conste do material anexo ao contrato, aquilo deve ser observado, né? Porque são as regras próprias daquela escola e da metodologia de ensino que vai ser empregada naquele ano. Gostaria agora de abordar um pouquinho o tema de crianças atípicas. Quais que são os principais direitos, o que esses papais, mamães responsáveis têm que estar atentos ali na hora de fazer a contratação de uma escola, de um colégio? Sim. Temos aí esse quadro dos atípicos, né, com um olhar sempre atento ao TEA, né, que é o principal quadro aí, né, dessas crianças atípicas. E nós temos a lei do autismo, né, que muito antes da lei de inclusão, ela já previa que se a família apresenta, a família que tem que apresentar, né, para a escola saber, a família apresenta, olha, o meu filho ele tem um quadro de autismo, TEA1, TEA2, ou ela tem alguns sintomas aí das crianças atípicas e tal, a escola ela tem que dar todo o suporte material, ou até mesmo nos casos aí de TEA2, TEA3, de acompanhante pedagógico, tá? E ela deve promover o ensino inclusivo, tá? As crianças todas juntas, se for o caso, um acompanhante em sala de aula. E a escola não pode cobrar 1 centavo a mais em relação ao que ela cobraria de uma criança, dos pais de uma criança que não tem esse quadro, tá? Ela tem que estar adaptada ao cumprimento desse tipo de contrato, inclusive com estrutura física adequada. Vamos dizer que num TEA2 a pessoa tem que fazer uso da cadeira de rodas, tem que ter acessibilidade completa. Não pode segregar. É um caso nosso de uma escola lá em São Paulo, onde num quadro de TDAH, não era nem TEA, era TDAH, a escola simplesmente inverteu o horário de recreio. Aquele menino ia no recreio sozinho, 15 minutos depois que acabava o recreio dos outros. E ele foi posto numa sala separada com vídeo. Isso foi considerado conduta abusiva e deu uma indenização muito grande. Preparadas para isso, doutor? Estou dizendo isso porque eu tenho um conhecido aqui, pessoal, eu não vou preservar o nome, né? Mas é um conhecido, ele tem um casal de gêmeos e o menino é autista. Então, por exemplo, olha só a dificuldade que eles têm, doutor, na hora de celebrar o aniversário da dupla, porque o simples fato de cantar e de bater palmas incomoda o menino que é autista. As escolas estão preparadas para receber esse público diferente, doutor Júlio? Olha, eu tenho conhecimento de que na capital há escolas focadas apenas e tão somente nesse tipo de aprendizado, tá? Onde ela é toda composta, os alunos, os discentes, todos estão no contexto de TEA, tá? Enquanto essa modalidade não chega de um modo mais amplo, tá? E não que eu esteja defendendo isso, porque isso não é inclusão. É uma forma, talvez, até de às vezes as famílias querem proteger tanto, estabelecer uma muralha, né? Vou colocar num ambiente 100% protegido, que acaba prejudicando, tá? As escolas, eu acho que os pais... Eu falo isso com propriedade porque eu tenho 2 filhos com TEA, tá? Então, as escolas elas têm que ter essa mentalidade, estarem preparadas para o ensino inclusivo, ter essa estrutura, buscar apoio psicológico. Nós temos aí escolas que têm psicólogos já formados com a vinculação específica nos quadros das atipicidades, da TEA, do TDAH, do TOD, né? Então, essas escolas elas já têm que ter um suporte
equipe de psicologia preparada para conviver com isso. E tem que promover essa inclusão, porque parece muito sedutor. Eu vou pôr meu filho naquele ambiente protegido onde todo mundo é teia. Mas, infelizmente, vai chegar um momento da vida em que a escola acaba. E se a pessoa não foi preparada para a inclusão, ela vai ter um problema muito maior. Mas aí é uma visão de abordagem, né? De entendimento de pai para pai. Estamos conversando com o Dr. Júlio Ballerini, que é especialista em direito do consumidor. Tem mais perguntas para o doutor? Tenho sim, até mesmo nesse segmento, doutor, eu queria entender qual que é a diferença, então, dessas regras para o ensino público e para o ensino privado, porque aqui a gente estava falando mais do ensino privado, mas no ensino público, essa criança típica, ela também tem esses mesmos direitos, e se caso esses direitos não forem ali cumpridos, o que eu posso fazer? Como esse pai pode buscar ajuda no ensino público? Olha, a lei do autismo, ela não discrimina entre ensino particular e ensino público, tá? Ou seja, qualquer escola pública ou particular, ela tem que proceder do mesmo modo, ela tem que ter uma estrutura, ela tem que ter o acompanhante pedagógico quando houver indicação para aquilo, ela tem que promover o ensino inclusivo, tá? E ela tem que ter essa estrutura de apoio psicológico também para atender aquela família dentro do ambiente pedagógico, né? Como melhorar o rendimento escolar dessas crianças, né? Não vai fazer, às vezes, obviamente, de acompanhamento psicológico para o resto da vida, mas pedagógico tem que ter essa estrutura. É muito comum, muito frequente reclamação de que a escola pública, às vezes, ela não tem aquele quadro completo, já tem todas as dificuldades estruturais, e ela convida, olha, a minha escola aqui não tem esse aparelho, mas olha, vai lá na outra, e fica terceirizando a solução do problema para a outra, vai chegar na outra, não vai ter solução. Enfim, esse tipo de prática, ela é preconceito, tá? Ela é capacitismo, e é equiparada na lei à injúria racial, é crime, tá? Porque a injúria racial ela foi estendida para toda e qualquer possibilidade de preconceito, não apenas em relação à raça, mas em relação à idade, à capacidade física, né, aos gêneros, né, enfim. Então, essa postura de querer, por exemplo, não dar atenção ou de querer mandar a criança para outra escola pode ser entendida num contexto de capacitismo, de injúria racial. Isso é crime. Então, em primeiro lugar, a pessoa pode fazer um boletim de ocorrência num caso como esse, tá? E já comunicar à delegacia de ensino, tá? Um outro canal, quando eu constato esse tipo de violação de direitos humanos, é recomendar a pessoa a ligar para o Disque 100, que é o número da ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos, que eles se encarregam de comunicar vários órgãos, inclusive promotoria de justiça, para a resolução do problema. Pode também procurar a Defensoria Pública, se não tiver condição de pagar um advogado, ou um advogado particular para se orientar, e pode procurar o Ministério Público ou mesmo o delegado de polícia para fazer a sua reclamação, tá? Essa previsão está, por exemplo, no artigo 4º da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, também chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Então, a pessoa tem que documentar, é bom ela sempre ir conversar com mais uma testemunha, e ela pode, inclusive, gravar a própria conversa, tá? Ela pode gravar. Não vai poder jogar na internet, não vai poder jogar nas redes sociais a conversa, mas ela pode levar essa conversa para um advogado para adotar as medidas cabíveis, para obrigar a escola a fornecer a estrutura adequada e até para pedir uma indenização por danos morais dentro da peculiaridade de cada caso. Doutor Júlio, tem uma questão que me ocorreu agora. A escola, ela é também responsável pelo quando há o transporte, aquelas peruas escolares, né? É um trabalho à parte. Esse serviço tem que ser contratado com o prestador de serviço. A escola tem alguma coisa a ver com isso ou ela se isenta do transporte, da condição de segurança da criança dentro da van ou da perua, doutor? Veja bem, eu não conheço uma escola que tem uma van dela, até porque a responsabilidade do transportador ela é mais severa que a responsabilidade da escola. Então, a priori, são duas atividades distintas,
Mas vamos dizer que a escola entregou para a van errada. Aí a escola se responsabiliza pelos transtornos. A escola, ela fornece o cartãozinho da determinada van. Opa, ela está colaborando para o problema. Aí sim você pode atrair a responsabilidade dela solidária. Se ela indicou, se ela aconselhou, se ela induziu, se de algum modo ela dá uma vantagem para aquela van e a van reciprocamente também dá para ela, aí você já começa a ter uma vinculação da escola com a van. Aí a escola se responsabiliza pelos problemas ocorridos dentro da van. Caso contrário, se você não tiver essa prova, não tiver como vincular as duas, são duas atividades distintas, separadas, e como eu disse, a responsabilidade do transportador ela é até mais grave, ela tem previsões diferentes do Código do Consumidor lá no Código Civil. Então, as escolas mais sérias, elas acabam não aderindo a qualquer adesão ou parceria ou colaboração com o transportador. Doutor, e a questão, a gente sabe que a tecnologia está aí, não tem como a gente fugir. Como é que é a questão do uso de imagem? Como é que é a questão dessa exposição das crianças às redes sociais da própria escola? Enfim, como que é essa autorização de uso de imagem? Veja bem, nós temos aí hoje a LGPD que proíbe fornecimento de qualquer dado, e aí nós temos a imagem, né, dentro de rede social ou num contexto que agregue aí a publicidade. Né? Veja bem, se a escola põe a imagem do seu filho no outdoor, num primeiro momento você fica até envaidecido, olha o meu filho no outdoor da escola. Mas você teria direito até de receber um royalty pela exposição da imagem do seu filho desse modo, ou nas redes sociais também. Por isso que as escolas elas fazem uns termos de cessão de uso de imagem e fazem apartado a cessão de dados para a LGPD. Elas acabam fazendo separados dois termos, né, justamente para falar, olha, a pessoa viu que tinha dois e eu expliquei que tinha dois e expliquei as diferenças entre eles. O correto é o pai, quando vê dois documentos desses, perguntar para a escola o que é isso, tá? E até gravar a explicação da escola, tá? Mas veja bem, quando você assina esse termo, a escola ela está autorizada a colocar até material publicitário, né? E ela pode fornecer para os outros pais, tá? E quando ela põe na LGPD, é porque ela pode divulgar para o público fora da escola. Então, você tem que pensar e refletir muito bem se compensa você expor a imagem do seu filho desse jeito num ambiente virtual, onde essa imagem pode ser adulterada, usada na Deep Web, modificada pela inteligência artificial para colocar até uma conotação muito diferente daquela em que a criança estava. O mundo hoje é um lugar muito perigoso para a gente sair cedendo dado e cedendo imagem, sobretudo de criança. Hoje se fala até em sharing, que é um tipo de controle que o próprio Ministério Público teria para evitar que os pais, nas próprias redes, exponham demais filhos menores. Tem uma última questão para o senhor aqui, doutor. O Kevin Veloso, que é nosso colega jornalista, ele disse que quando ele era criança, que ele ia para a escola, os pais dele se juntavam com outros pais para poder ter desconto na compra do material escolar. O senhor dá essa dica também, doutor? É importante uma dica como essa? Sim. Hoje tem até a facilidade de ter os grupos de compra, né? Hoje não é nem com os pais conhecidos. Hoje você se agrega a um bando de pessoas, né, de várias escolas, né? Tem que ver isso, né? Se você não está caindo numa rede da Deep Web. Mas vamos dizer que você conhece alguém da sua escola e que conhece alguém da outra escola que está no mesmo grupo. E aí se faz um trabalho como se fosse cooperativo. As fornecedoras, elas no atacado, elas vendem a um custo muito menor. Essa estratégia ela é muito compensatória, desde que você tenha cautela de saber quem está no seu grupo, se esse grupo é real ou não. Acompanhe sempre, converse com as pessoas, tá? Não faça adesão automática pela internet, mas procure quem é que é a pessoa que está organizando isso. Dá uma busca na internet para ver se ela está respondendo a algum processo, alguma coisa. Hoje é fácil. Nós temos buscadores de processos aí que fazem essa consulta. E aí você vai ter um contato pessoal com essa pessoa. Viu que a questão é séria?
compensa muito esse sistema de compras. Tem gente que consegue aí, que me relata que gastou a metade, praticamente, na compra de material escolar. Dr. Júlio Ballerini, especialista em Direito do Consumidor, muito obrigado por ter participado do Manhã Bandeirantes, pelos conhecimentos que o senhor compartilhou aqui conosco. Tenho certeza que o nosso ouvinte ficou feliz, vai ficar esperto quando o assunto for a volta às aulas. Muito obrigado, viu, Dr. Júlio? Eu que agradeço. Um bom dia a todos aí. Obrigado pelo convite. Tudo de bom. 10h57, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a sequência do Manhã Bandeirantes. Quanta dica, hein, Muita Nath? dica boa, hein? Agora é só aproveitar. O intervalo é rápido, a gente volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. O Detran de São Paulo anunciou que não existe mais laudo de vistoria para alguns serviços, desde que não haja mudança de dono do veículo, de município ou alteração nas características do carro ou moto. A mudança segue uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito e já está valendo. Com isso, o processo fica mais rápido e com menos etapas para o cidadão. A dispensa da vistoria vale para a emissão da segunda via do certificado de registro do veículo, troca voluntária para a placa padrão Mercosul, cancelamento de intenção de venda e cancelamento de comunicação de venda. Segundo o Detran SP, a mudança elimina etapas desnecessárias quando não há nenhuma alteração no veículo, reduzindo tempo, custos e deslocamentos sem comprometer a segurança. A vistoria continua sendo obrigatória nos casos de transferência de propriedade, mudança de município ou alteração de dados do veículo. Além disso, o serviço de solicitação de segunda via do CRV com vistoria de outro estado foi desativado, já que o laudo não é mais exigido nesses casos. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11h mais 1 minuto, voltamos com o Manhã Bandeirantes e sempre nesse horário nós temos aqui a presença da Rafaela Oliveira do portal bandmulti.com.br e ela sempre traz pra gente os destaques do portal hoje. Tem antes disso quero só falar do Edmilson. A gente estava falando aqui de escola. Bom dia, Edson e Nath. Nós fizemos isso, escola do meu filho, fechamos uma parceria com uma papelaria para comprarmos os materiais. E pasmem, ficou a metade do preço, como o professor Júlio disse. Para quem quiser participar do grupo de compra, vale a pena, porque a economia é certa. O que mais é certo hoje no portal bandmulti.com.br, Rafaela? Bom dia. Do portal, a gente vale destacar a ousadia de um grupo formado por dois homens
e uma mulher que tentou aplicar um golpe em um procurador de justiça de Mato Grosso do Sul. Os autores do crime são aqui da região de Piracicaba e foram detidos nos bairros Jardim Alvorada e Nova América. Caramba, mas é impressionante. Acontece uma coisa lá do outro lado do mundo, a pessoa é da nossa região. Já repararam isso? É verdade. É impressionante. É impressionante. Bom, e hoje de manhã a gente teve a queda de uma árvore de porte médio sobre um veículo. Isso aconteceu ali na região do Mansões Santo Antônio, aqui na cidade de Campinas. Apesar do estrago da árvore ter caído sobre o carro, não houve vítimas, somente danos materiais. E a equipe já está no local para sinalizar as ruas e evitar um acidente devido a esse incidente envolvendo a queda de árvore. Legal. Aqui perto da Band, hoje e amanhã, a INDEC e a Secretaria de Serviços Públicos também estão mexendo nas árvores, estão mexendo também no piso. É bom prever, né? Principalmente numa época como essa de muita chuva, você tem que ficar esperto, né? Não parar o carro embaixo de árvore. É que você fala assim, não vou parar o carro embaixo de uma árvore. Você vai na região do bosque, por exemplo, lá só tem árvore. Não tem o que fazer, vai parar o carro onde? Não tem o que fazer, né? Você acaba parando. Então é importante que essas árvores sejam cuidadas, né? Claro. Bom, continuando aqui na região de Campinas, os radares de fiscalização, eles contribuíram, segundo a prefeitura, para salvar 7 vidas. Foram 9 registros fatais registrados nos pontos antes da instalação dos radares em 2022 e após essa instalação, a queda foi de 77,8%. Poxa vida, aí é um número significativo. Número significativo, uma queda de mais de 70% nos acidentes em pontos que teve essa instalação de radares, então é uma coisinha ali para os motoristas ficarem mais atentos. Apesar de que os motoristas em Campinas, alguns gostam mesmo de burlar, né, as regras. Nossa, você pega ali, a INDEC colocou muitas câmeras ali, mas você pega ali o corredor Amoreiras ou a John Boy, o que tem de carro passando no lugar do VLT é impressionante. Às vezes você toma um susto, né? Que você está prestando atenção ali, de repente passa, parece um vento assim, do seu lado. Você até assusta, né? É perigoso. E se tiver alguém atravessando ali, por exemplo, é atropelado, não tem jeito. Infelizmente, tem muitos casos como esse. E ainda aqui na região de Campinas, a cota única ou a parcela do IPTU dos imóveis não residenciais, como o comércio, indústrias e serviços, vence na próxima segunda-feira, dia 26 de janeiro. Os contribuintes que ainda não receberam carnê podem acessá-lo pelo portal da Secretaria de Finanças no site da Prefeitura. Já os imóveis residenciais, o vencimento será no dia 10 de fevereiro. Então é importante ficar atento a essas datas para acabar não pagando uma multa por atrasos. Eu fiz uma coisa bacana. Eu optei pelo IPTU digital no ano retrasado. Sim. E é legal, viu? Porque você entra lá, as guias, o carnê não vai mais para minha casa, mas fica lá disponível no site da Prefeitura. Você entra lá, depois você pode programar os pagamentos. Olha, é bem legal. Facilita, é bem legal. né? Facilita. Muito tecnológico. Eu sugiro que vocês moram em Campinas, quando chegar ali para outubro, novembro, dá uma pesquisada, porque nessa época você pode optar pelo IPTU digital, e aí já a cobrança do ano que vem já vem dessa forma. Demais. É prático, tem desconto também para a parcela única, vale muito a pena. Isso mesmo, quem for pagar a cota única tem desconto de 5%, como o Edson disse, e se optou pelo IPTU digital, garante mais 1% de desconto limitado a R$100. E ainda há a possibilidade de parcelar o imposto em até 11 vezes. Numa época como essa, né, como a gente diz na conversa de boteco, né? Tem desconto até injeção na testa. É verdade, tá valendo. Bom, e a Secretaria de Saúde de Sorocaba confirmou hoje o primeiro caso de raiva em morcegos registrados neste ano. O animal ele foi encontrado no Jardim Tropical, na zona oeste da cidade. Agora, a orientação dos órgãos públicos se encontrar um morcego caído no chão ou pendurado em muros ou paredes durante o dia, indica uma situação atípica. A orientação é colocar um balde ou caixa sobre o animal e acionar a divisão de zoonoses, nunca tocar no animal. O telefone das zoonoses de Sorocaba, o DDD é 15 3229 73
7333. Falando novamente, o DDD é 15 3229 7333. Eles atendem das 8 da manhã até as 5 da tarde. Todas essas informações elas estão no nosso portal, o portal bandmulti.com.br. Inclusive, até porque o morcego é um animal de comportamento noturno, me fugiu a palavra, hábitos noturnos. E se ele estiver zanzando durante o dia? É esquisito, né? Alguma coisa errada, né? Ou caído no chão mesmo, alguma coisa tem de errado. Não mexe, não é? Exato, nunca tocar no animal, ali, né? Porque ele transmite doenças. Lembrando que também não pode matar o animal que está ali, porque ele é protegido pelos órgãos públicos também. E ele também ajuda no controle ali, porque ele come, alguns desses animais eles comem insetos, então ajuda a controlar essa proliferação de insetos na região. Muito bem. Muito obrigada. Obrigado, Rafa. Volte sempre. Volto sim. Tchau, tchau. Mais alguma coisa, Nath? Você tocou num assunto que eu acho que é importante a gente falar, principalmente você motorista que passa aqui pela Paula Souza, aqui pertinho da Band, porque sim, a INDEC fechou já o tráfego de veículos, um trecho aqui da Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, na região entre a Vila Georgina e ali o acesso para o Jardim São Gabriel. A interdição da via vai ser realizada então nesses 2 dias, hoje e amanhã, quinta-feira. Então, ali nos períodos, começou já às 8 da manhã e segue até às 5 da tarde. E assim continua amanhã. Então, desde as 8 da manhã até às 5 da tarde. Por quê? Porque a ação foi necessária para o trabalho de troca de solo, nivelamento, recomposição do asfalto, como o Edson bem colocou, sob responsabilidade da Sanasa. O bloqueio, então, ele ocorre no sentido centro-bairro da avenida, no trecho entre a rua Custódio Teixeira até o acesso para o São Gabriel. Então, por conta dessas obras, também vai haver o bloqueio ali no acesso da rodovia Francisco von Zuben, sentido Campinas-Valinhos, no acesso para a Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza. Um pré-bloqueio também já foi realizado, então agora a INDEC indica 2 rotas de desvio para você, motorista. Para o motorista no sentido centro-bairro da avenida, pelas vias Francisco de Campos Abreu, Joaquim Rafael da Rocha Sobrinho e rodovia Francisco von Zuben, nesse caso, sentido Campinas-Valinhos. Agora, para o motorista do sentido bairro-centro, o desvio é feito pelas vias Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, no sentido bairro-centro, rotatória da Praça Beato Antônio Frederico Zanã e Paula Souza, no sentido centro-bairro, seguindo assim o desvio indicado anteriormente. Quem tiver dúvidas e tudo mais, sempre agentes da mobilidade urbana da INDEC ficam ali quando tem esses bloqueios necessários e monitoram a circulação ali na região. Olha só, no campo internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de fazer um discurso aí. Ele está em Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial. E ele está causando, né? Ontem foi o primeiro ano do segundo mandato dele. E ele está taxando todo mundo, né? Está querendo criar, tirou os Estados Unidos tirando da ONU, querendo criar um outro organismo onde os países terão que aderir mediante pagamento de $1 milhão. Ele está querendo arrumar um jeito de mudar a Constituição dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o presidente só pode governar por 2 mandatos. Esse já é o segundo dele. Intercalado, mas é o segundo. Uhum. E ele quer um terceiro mandato. Se a gente pegar aí em 2008, né, foi o Barack Obama, foi eleito presidente, ficou 2 mandatos. Depois ele veio, ficou um mandato só, saiu, veio o Joe Biden, ele veio de novo e agora ele está querendo um terceiro mandato, ele está querendo mudar a Constituição. Está causando bastante o Donald Trump, teve essa incursão da Venezuela agora no final do ano, né? Levando preso o presidente Nicolás Maduro, já também falou grosso aí contra outros países, né? Como a Colômbia, né? Quer anexar a Groenlândia. Ele está causando e vamos ver até onde o pessoal vai dar corda para o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Que ele está causando, ele está, viu, Nath? Tá causando, isso aí com certeza. Vamos continuar nesse ramo, então, de política? Vamos porque lá. O TSE iniciou um planejamento regulatório para o pleito agora de 2026, com a publicação de 12 minutas que sugerem alterações nas nossas normas eleitorais. Então, esses pacotes de propostas, assinado aí pelo vice-presidente da Corte, o ministro Nunes Marques, abrange temas como calendário oficial,
os critérios para pesquisa, as distribuições de recursos e também a fiscalização de conteúdos digitais por conta da IA, da inteligência artificial. Então, desde segunda-feira, dia 19, agora de janeiro, o tribunal disponibiliza um formulário eletrônico para que nós, cidadãos, as entidades, enviem sugestões, e o processo segue aberto até o dia 30 de janeiro. As contribuições que forem selecionadas serão debatidas em audiências públicas entre os dias 3 e 5 de fevereiro. De acordo com a lei das eleições, o plenário do TSE tem o prazo limite de 5 de março desse ano, no caso do ano eleitoral, para aprovar todas as resoluções que estarão em vigor no pleito, que estarão em vigor nas eleições desse ano. Em 2026, vale lembrar que nós, eleitores, iremos às urnas em 3 de outubro, no caso do primeiro turno, e 31 de outubro, caso tenha um segundo turno aí para escolher presidente, governador, senador, e provavelmente teremos que ir mais uma vez para as urnas. Uma das mudanças mais significativas propostas aí pelo Nunes Marques foca no aumento do rigor contra os ataques ao processo eleitoral nas redes sociais. Então, a minuta ela sugere que as plataformas sejam obrigadas a remover conteúdos de ataque ao sistema de votação, mesmo sem a necessidade de uma ordem judicial prévia. Atualmente, a responsabilização das empresas ocorre em caso de descumprimento de decisões da justiça. Agora, no que diz respeito à tecnologia, as regras sobre o uso de inteligência artificial estabelecidas já para as eleições municipais de 2024 vão ser mantidas. Então, continue proibida a utilização de deepfakes, que são aqueles conteúdos manipulados digitalmente para alterar a imagem, para alterar a voz, e permanece a obrigatoriedade de identificar qualquer material gerado por IA durante o processo ali de propaganda eleitoral. Tem regras também para pré-campanha, financiamento, tem bastante coisa. O texto apresentado pelo TSE também traz aí novas interpretações para as condutas durante a pré-campanha. Então, o ministro ele propõe a liberação de transmissões ao vivo, as chamadas lives, em perfis de pré-candidato, desde que não haja um pedido explícito de voto ou uma menção direta à futura candidatura. Além disso, as propostas buscam proteger manifestações espontâneas em ambientes universitários e comunitários, além de garantir que críticas à administração pública feita por cidadão não seja punida, mesmo com o uso de impulsionamento pago, que é quando você paga para esse conteúdo rodar para mais pessoas, alcançar mais pessoas, se não houver ali uma relação direta com a disputa eleitoral. E ainda assim, quanto ao financiamento das campanhas, a sugestão é permitir que os partidos políticos ele altere ali os critérios de distribuição de recursos até o dia 30 de agosto do ano da eleição, no caso nesse ano. Para isso, a mudança deve ser justificada e aprovada pela maioria do Diretório Nacional de cada sigla. Depois desse período de consulta e audiência, aí sim o tribunal vai consolidar o texto final que regerá o comportamento de candidatos e partidos do próximo ano. Nós vamos fazer contato assim que a gente puder, assim que tiver uma brecha na agenda, com a Egli Prado, que é a chefe do cartório eleitoral aqui em Campinas, porque ela vai dar algumas dicas também. Você que não está quite com a justiça eleitoral, você que deixou de votar nas últimas eleições ou que votou em um turno só do pleito passado, tem o esquema da biometria para você cadastrar também, o título eletrônico que você deve ter também, baixar, tudo isso a gente vai conversar com a Egli, nós vamos marcar, estamos agendando com ela aqui, ver um horário na agenda dela para a gente poder também dar essas orientações. Falando de eleição ainda, as campanhas eleitorais agora estão mais, além do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, você acaba ficando na mão das redes sociais. E aí tem muita fake news, né, Nath? Tem muita mentira. Você não sabe o que é verdade, o que não é. Uma postagem mal direcionada ali pode motivar pro bem ou pro mal muita gente, né? E é difícil você regulamentar, por exemplo, uma live que você pode ficar 1, 2 horas. Verdade. Como que faz? São muitos candidatos. É só você clicar lá e entra e participa da live, e né? depois aquela live pode ou não ficar gravada, né? Existe a opção de você tirar a live do ar também. Então, é muito complicada essa questão de rede social, porque nem tudo fica ali para sempre. Se não tiver alguém gravando, se não tiver ali alguém atento, pode ser que uma coisa ou outra acabe passando, né? A gente sabe que esse período pré-eleitoral é um período cheio de fake news, né? Então, é bem complicada essa questão aí, é um desafio para o poder público. O Edmilson está fazendo uma pergunta aqui que eu vou me certificar, Edmilson, dessa resposta. Ele pergunta se já é obrigatório
obrigatória a votação com a biometria em Campinas. Todas as vezes que eu fui votar, você, para comprovar que você é você mesmo, tem que colocar o dedo ali no identificador. Agora, eu não sei se as pessoas que não fizeram ainda esse processo se podem votar. Eu vou me certificar disso, Edmilson. Eu trago para você uma resposta assim que a gente puder. 11h16, vamos a mais um intervalo. Esse é o Manhã Bandeirantes, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. A Transurc começou a vender créditos do bilhete único comum pelo aplicativo Recarga Pay. Agora, quem usa o cartão comum pode recarregar os créditos direto pelo celular, de forma rápida, de qualquer lugar e sem precisar ir até um ponto físico ou pegar filas. Segundo a Transurc, os usuários ainda podem comprar créditos nos terminais normalmente, na rede credenciada e também no site. Agora, a novidade é só mais uma opção, agora pelo aplicativo, para facilitar a vida do usuário. As recargas podem ser feitas a qualquer hora e o pagamento pode ser feito com saldo da carteira digital, Pix ou cartão de crédito com opção também de parcelamento. Quem usa o cartão de crédito do Recarga Pay ainda recebe 1,5% de cashback sobre o valor da recarga. O valor da passagem pelo aplicativo é o mesmo cobrado nos pontos físicos sem taxa extra. Vale lembrar que o Recarga Pay é gratuito e está disponível para Android e iOS. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Neste sábado e domingo, no Parque Vila Lobos, rola o Festival do Rádio e da TV. Todas as rádios e TVs de São Paulo juntas, em um festival histórico que une música, conteúdo e paixão pelo rádio e TV. Vai ter shows, espaço para as crianças, food trucks e uma exposição especial sobre a história do rádio. É neste sábado e domingo, a partir das 10 da manhã, no Parque Vila Lobos. Nós e todas as rádios e TVs de São Paulo te esperamos lá. Realização AESP 90 anos. Apoio Grupo Bandeirantes de Comunicação. Manhã Bandeirantes. 11h19, aqui é VaptVult, meu filho, igual a escolinha do professor Raimundo. O Edmilson perguntou, já é obrigatório a votação com biometria em Campinas? Com a palavra, a eleitora Nath Luquezzi. Não, a biometria não é necessária para votar, mas quem for tirar o título pela primeira vez deve sim fazer o cadastro biométrico, que é obrigatório durante ali o atendimento no cartório eleitoral. Então, para quem não tem ainda, mas é legal já regularizar, tem um tempo, né, procurar um cartório mais próximo. No próprio site do TRE você encontra o cartório mais próximo a você. Achei bem legal que eles têm uma página só com as dúvidas frequentes. Por exemplo, perguntam muito se a gente pode votar só com o e-título, que é o título online, né? O título no próprio celular. Sim, se você fez o cadastramento biométrico, você pode sim votar com o seu e-título, desde que a via digital do título de eleitor apresente a fotografia, que muitas das vezes não está regularizado ali, não tem
foto. Então, se não tiver foto, não tem como. Mas se a sua fotografia tiver por ali, aí sim. Mas é bem fácil essa transferência, né? Do título, os documentos. Eu sugiro nessa fase de transição, se você tiver o título físico, é bom levar, porque às vezes você chega num local para votar, tem muita gente, e às vezes o sinal da internet é ruim. Vira então você não consegue baixar, ou baixa, não aparece a foto, como você falou, e aí você acaba sendo impedido de votar porque não está ali com o documento. Mas vira uma confusão mesmo. Vale a pena. Olha, e no site do TRE também tem aqui, olha, municípios sem a conclusão do processo da biometria. São 59 cidades paulistas, incluindo a capital e incluindo aqui a nossa região. Vou citar só algumas aqui. Americana, Campinas também está aqui nesse pacote. Itu, cidades que não concluíram ainda, Piracicaba, o processo de biometria. Então você pode comparecer lá para votar assim, tranquilo. Muito bom. Bom, eu quero dizer para você, Nath Luquezzi, e para os nossos ouvintes, que em Campinas agora tem um curso gratuito de dança afro-brasileira. Você, além de bailarina, Sim. você também dança. Se você conhece, você pratica essas danças afro-brasileiras? As danças afro-brasileiras, elas entram em algumas modalidades da dança contemporânea, em alguns momentos, então eu tive contato, mas eu não sou profissional, né, nessa área, mas sou apaixonada por dança afro-brasileira, inclusive dá destaque, eles estiveram aqui com a gente, o balé da Bahia, o balé folclórico da Bahia, estiveram aqui conosco, deram entrevista pra gente, o coreógrafo, o responsável, e foi muito legal, porque depois eu fui assistir, eles estiveram aqui no Sesc, e que coisa mais linda, que espetáculo bem feito, e é muito legal, porque eles uniram a arte, a dança e a música, muito legal, é uma experiência bem bacana, e são as nossas raízes, né? Verdade, olha, o Ponto de Cultura e Espaço Arte Africana em Campinas abre inscrições para o curso de dança afro-brasileira, ministrado pelo professor, artista e pesquisador Flávio Sério. A formação é gratuita e tem como base a técnica de Mercedes Batista, referência histórica e pioneira na sistematização da dança afro-brasileira no país. Durante as aulas também serão abordadas as matrizes africanas que estruturam a cultura brasileira, com destaque para as tradições de origem bantu e iorubá. A dança é apresentada como expressão de resistência, pertencimento, continuidade histórica, conectando a África e a diáspora por meio do corpo em movimento. As inscrições são gratuitas, podem ser feitas até o dia 30 deste mês pelo WhatsApp 19, né, 99-969-7580. Vou repetir aqui devagarinho para você anotar. 19-99-969-7580. Você se inscreve gratuitamente e o projeto conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas. A ação é financiada pelo Termo de Execução Cultural 349/2025. Tem um edital aqui direitinho, firmado com a Prefeitura de Campinas, em parceria com o Ministério da Cultura, no âmbito da Política Nacional Aldir Blanc, para o projeto Espaço Arte Africana, Centro Referência Bantu. Que bacana. A história africana aqui no nosso meio, Nath. Com certeza. E quem tiver mais dúvidas ou não deu tempo de anotar o WhatsApp, no próprio site da Prefeitura você encontra mais informações. Bom, tem muita movimentação acontecendo e muito diálogo, porque o governo ele avançou agora mais um passo aí no diálogo sobre o trabalho em aplicativos. Isso já é um assunto que tem sido debatido. Os trabalhadores de aplicativo e empresas se reuniram ontem, terça-feira, no Palácio do Planalto, para discutir essas propostas em prol aí de melhorar as condições de trabalho. Então, participaram representantes de diversos aplicativos, Mercado Livre, InDrive, 99, Uber, iFood e a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia. E esse encontro contou também com a participação de representantes de 5 ministérios do governo e do Ministério Público do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho. A ideia dessa reunião foi discutir a regulamentação para esses trabalhadores que atuam com entregas, transportes, medidas ali por aplicativos. E nesse encontro, as empresas, então, apresentaram as condições de trabalho atual que oferecem aí e os trabalhadores fizeram as suas reivindicações. Novas reuniões devem acontecer nesta e na próxima semana ainda. E no final de janeiro deve ser apresentado, então, um relatório final do grupo de trabalho criado lá em dezembro para tentar encontrar, assim, uma solução para
haverá um impasse entre as empresas e os trabalhadores. Enquanto entregadores e motoristas defendem uma remuneração melhor, proteção social, previdência, por exemplo, as plataformas em contrapartida afirmam que a renda dos trabalhadores cresceu acima da inflação e que precisam equilibrar as demandas deles com as dos consumidores. Então vamos ter aí um encerramento de um ciclo agora no final de janeiro. 11h26, reta final do nosso Manhã Bandeirantes, mas eu não posso deixar de dar essa informação aqui. Olha, uma atitude bacana da Prefeitura de Paulínia, viu? Por meio da Guarda Municipal, está realizando um grande mutirão de recolhimento de veículos abandonados em vias públicas. Pô, tem um monte aqui em Campinas. Você passa, o veículo está abandonado, você não sabe quem é o dono, está lá há muito tempo, crescendo mato, árvore em volta. A ação tem amparo do artigo 279 do Código de Trânsito Brasileiro, que autoriza a remoção de veículos em estado de abandono, e tudo isso aí, os veículos recolhidos apresentam condições que impediam a circulação e comprometem a mobilidade. A Guarda Civil destaca que as remoções seguem critérios técnicos e legais. São considerados sinais evidentes de abandono do veículo: pneus murchos ou estourados, vidros quebrados, ferrugem acentuada, partes da carroceria faltando ou acúmulo de lixo e vegetação, como eu disse. Os proprietários dos veículos recolhidos devem procurar a Secretaria de Segurança Pública pelo telefone 19 3874 5618, 3874 5618, código de acesso 19, que é o Departamento Municipal de Trânsito, para você resolver essa sua questão. 11h27, quero saber de você quais são os destaques hoje do Band Mulher, depois que vocês comeram carnes exóticas, depois que vocês brincaram ontem com cobras e aranhas. Aranha, você viu no meu rosto? Tô ficando louca, eu acho. Pode mandar o CAPS vir buscar. Eu tenho certeza. Quais são os destaques de hoje, Nath Luquez? Hoje está bem interessante, vamos ter tema de saúde feminina, nós vamos falar sobre menopausa e a produtividade, como que ela afeta, né, a produtividade da mulher. Nós vamos falar também sobre a cor do ano. A cor do ano, segundo a Pantone, é branco. Branco. Chama Cloud Dancer. É um branco. Mas toda vez eu ouvi falar que é branco. A passagem de ano, todo mundo usa roupa íntima, branca. Todos os anos a Pantone ela elege uma cor como a cor do ano. Já tivemos algumas, como pêssego. Ano passado, eu não me lembro, mas acho que foi verde. Esse ano, branco. Como combinar essas cores? Além de que teremos receitinha gostosa, prática e bem refrescante para esse verão, de um mousse com frutas vermelhas e frutas amarelas, além dos babados do mundo dos famosos. Eu te espero às 1h30 da tarde e a gente volta amanhã às 10 da manhã. E o Band Mulher, ele vem coladinho ali no Band Multi, né? bandmulti.com, com os detalhes. Isso. Antes tem o Acontece, hoje vai ser apresentado pelo Tiago Dantas. E a gente vai poder acompanhar, então. Depois, ao longo do dia, você acompanha as outras notícias nas rádios do Grupo Bandeirantes, no portal, na TV. Você sintoniza a Bandeirantes, você não fica desinformado de jeito nenhum. Perfeito. Até amanhã. Até amanhã às 10 da manhã. Um grande abraço para todos vocês. 11h29 vem aí o Nossa Área. E olha, hoje tem Ponte Preta em campo, viu? Um beijo para vocês. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.